Salve galera, Prof. Nico Beruski aqui. Vamos para mais uma aula de matemática para finalizar o estudo de grandezas proporcionais, toda aquela parte que a gente já viu. A gente vai entrar hoje em regra de 3. O objetivo é que a gente entenda, né, como a teoria lá das grandezas e o relacionamento entre elas e a sua proporcionalidade vai nos ajudar a entender bem esse tópico de regra de 3, tanto as simples quanto as compostas ali para nós, beleza? Então assim, essa vai ser uma aula de alguns exemplos, beleza? Mas antes vamos tentar esquematizar aqui uma linha de raciocínio que vai te ajudar bastante quando você se deparar com uma questão de regra de 3, seja ela simples ou composta, beleza? Vamos colocar aqui então, ó, alguns tópicos, algum passo a passo, né, que normalmente eu sugiro, e é como eu faço, né, como eu sempre fiz, e eu sugiro que você também tente seguir esses esquemas, principalmente se você tem um pouquinho de dificuldade, tá? Quando você se depara então em um exercício que é clássico de regra 3, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar, então vou colocar aqui, ó, step 1, primeiro passo, primeira sugestão, que você identifique as grandezas que estão envolvidas ali então. Então vamos colocar aqui, ó, primeiro passo, identificar as grandezas, né? Então, o que está sendo contabilizado ali nesse seu exercício? Então, esse seria o nosso primeiro passo. Segunda sugestão, bem importante, é que a gente marque a incógnita. Então a gente vai colocar aqui, ó, marcar a incógnita, né? Ou seja, quem que é o X daquela questãozinha ali, né? Isso vai ser um direcionamento bem importante, você vai ver quando a gente começar a resolver alguns exemplos ali. Terceiro passo, e esse é um dos mais importantes de todos. Terceiro passo, a gente tem que classificar o relacionamento de proporcionalidade entre essas grandezas. Então, vou colocar aqui, ó, classificar a proporção entre as grandezas. Pô, professor, como assim classificar? Ué, lembra lá, né? Podia ser diretamente ou inversamente. Um detalhe super importante que vale a pena que a gente coloque aqui, ó, é que essa classificação, mesmo nas regras de 3 compostas, tá? Ela sempre tem que ser feita 2 a 2, beleza? Né? O relacionamento de diretamente ou inversamente proporcional é entre duas grandezas, tá? Isso é importante, você vai ver nos exemplos. E aí, por fim, só depois que a gente fez esses 3 primeiros passos, que a gente vai para o quarto passo, onde a gente retira os dados do problema. Retirar os dados do problema ali então. E aí, consequentemente, né, se você quiser, você podia até adicionar um quinto passo aí, que seria assim, aí resolve, meu irmão, né? Aí é só alegria. Tranquilinho? Tá? Então assim, para tentar ficar de um jeito legal, eu deixei um espaço, vou projetar aqui o exercício que eu vou ler, e aí a gente resolve. Eu leio ele e a gente resolve juntos, beleza? Vamos começar com um exemplo de regras de 3 simples. Detalhe importante. Professor, como é que eu sei que a regra de 3 é simples ou a regra de 3 ela é composta? Pela quantidade de grandezas envolvidas. Tá joia? Se você tem um problema que só trabalha com 2 grandezas, né, então a gente tem uma regra de 3 simples. Agora, se você tem um problema que trabalha com 3 ou mais grandezas, né, que se influenciam entre si, aí a gente tem uma regra de 3 composta. Basicamente é isso. Vamos começar a entender o procedimento com a regra de 3 simples e aí a gente joga isso para a regra de 3 composta, você vai ver que o relacionamento é o mesmo, tá joia? Vamos colocar aqui então, ó, nosso primeiro exemplo. Diz lá, com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Tá joia?
Você não precisa ser tão formal em relação à grandeza, você pode colocar direto ali a informação para ficar mais fácil a interpretação, né? Mas então, ó, o nosso primeiro passo diz assim, ó, vamos ter que identificar as grandezas, né? A gente tem uma variação, o que está sendo quantificado? A quantidade de eletricistas, então vou colocar aqui, ó, primeiro tipo de grandeza, né? Quantidade de eletricistas, tá? Vamos colocar abreviadinho aqui. E a segunda informação é o tempo de trabalho, né? Que ali está sendo em dias. Vou colocar como quantidade também, ó. Quantidade de dias, então, que esses eletricistas estão levando, beleza? Senhor, já vou tirar os dados, calma, tá? Segura um pouquinho, eu sei que às vezes na regra de 3 é simples, é mais fácil, mas segura um pouquinho, ó. Segundo passo seria que a gente marcasse a incógnita. Qual que é o X da questão, ó? Quantos dias 6 eletricistas levarão para fazer o mesmo trabalho, né? Então o nosso X da questão aqui, ó, vamos colocar aqui em vermelhinho, o nosso X da questão, ele nada mais nada menos seria que a nossa quantidade de dias, beleza? Principalmente para as regras de 3 compostas, é importante identificar a incógnita. Por quê? Porque essa seria a grandeza que vai ser influenciada pelas outras. E aí a gente começa agora aquele relacionamento de colocar as flechas, tá? Veja, por que eu gosto de tirar os dados por fim? Para que esses dados do problema, esses dados específicos, eles não me influenciem de maneira a confundir o relacionamento entre as grandezas. Se as grandezas elas são diretamente proporcionais, são por elas, não pelos valores apresentados na questão, tá joia? Então agora a gente entra com a colocação das flechas, beleza? Para a gente classificar então a proporção. E assim, ó, isso é uma ideia arbitrária, tá? Eu vou colocar, por exemplo, eu tenho o costume, né, de sempre colocar, ó, primeiro a flecha na grandeza e ela virada para cima, né? Ah, positivismo, professor, vamos pensar sempre para cima. Isso pode ser, mas se você quisesse colocar para baixo também não tem problema nenhum. O fato é que eu tenho que entender que quando eu coloco uma flecha para cima, eu estou sugerindo, ó, que a minha quantidade de dias ela está aumentando. Aí você fala assim, tá, mas por que ela está aumentando? Nesse caso, o responsável tem que ser a quantidade de eletricistas, ó. É essa grandeza que vai influenciar a grandeza da nossa incógnita a aumentar. Tá? Então você fala assim, se a minha quantidade de dias está aumentando e o responsável é a quantidade de eletricistas, isso só pode ocorrer por quê? Porque eu estou trabalhando com mais eletricistas, ou seja, a quantidade de eletricistas está aumentando, ou porque a quantidade de eletricistas ela está diminuindo? Ah, professor, a quantidade de eletricistas está diminuindo, ó. Então, aí você coloca a relação aqui, beleza? Da flechinha para baixo. O que isso vai nos indicar? Se a partir da minha grandeza ali que tem a nossa incógnita gerou uma flecha contrária, ah, professor, isso vai indicar que a classificação entre essas duas grandezas é uma classificação de grandezas inversamente, vou colocar só um i aqui, ó, proporcionais, tá? Isso aí é importante então para nós, beleza? Então faz a marcação faz a classificação do relacionamento entre essas duas grandezas. E aí agora você continua a retirar os dados, tá joia? Vou retirar os dados aqui então, né? O primeiro dado completo, normalmente eu deixo aqui na segunda linha. Por exemplo, ele está falando assim, ó, 8 eletricistas podem fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Então vamos colocar aqui, ó, 8 eletricistas em 3 dias. Quantos são os dias que levarão 6 ali para nós? Tranquilo? Então, ó, retirou os dados, já fez a classificação, agora é só a gente resolver. Como que vai ficar a resolução disso na prática? Né? Seja na regra de 3 simples ou composta, a sugestão é que sempre a gente pegue, então, a fração do x e coloque ela antes da igualdade. Então, vou puxar aqui a proporção. Ó, x está para 3, x está para 3, assim como a flecha é inversa, quer dizer que a proporção que está acontecendo aqui, ó, é contrária àquela. Então, se eu quero igualar essas razões, eu tenho que pegar a fração 6/8, só que colocar invertida aqui então. Ó. Aí a gente pega então os 6/8, a gente vai colocar invertido 8/6, justamente por causa da flecha contrária ali então para nós. Beleza? E aí, ó, de boa. Ah, professor, agora é produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? O clássico ali da estrutura algébrica. Tranquilinho? Vou fazer o seguinte, ó, como o meu foco até é somente isolar o x, ó,
Vou tirar esse 3 que está dividindo e vou passar para lá multiplicando. E a gente vai ficar assim, ó, x igual a 8 vezes 3, tudo isso sobre 6 ali. Vou simplificar aqui, ó, 3 com 6, divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo, sobra 2 e ainda dá para cortar, ó, 8 divididos por 2, restando 4. Também nada impede de multiplicar tudo e dividir ali então. Chegamos na resposta que o x vale 4 dias ali então para nós. Tranquilo? Só falando assim, ah, professor, mas pô, você tá gourmetizando aí a regra de 3 simples. Não, ó, importante, ó. Se a gente só fizesse, tirasse os dados desse produto incluso, a gente teria errado. Tem que, então, classificar essas grandezas pra gente. Tranquilo, querido? Beleza esse primeiro exemplo? Vamos para um segundo exemplo aqui, então. Beleza? Vamos apagar. Você vai ver que agora vai ser igualzinho. Tudo que a gente fizer vai ser igual, obviamente diferente, né? Mas a proposta é seguir a mesma ideia. Vamos lá para o exemplo 2, então. Exemplo 2, entrou aí, fechou. Número 2, diz lá, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Vamos lá tirar as grandezas. Então eu tenho ali quantidade de voltas, vamos puxar aqui. Quantidade de voltas. Segunda informação, também o tempo, né? Vamos colocar como tempo direto de grandeza aqui, ó. E esse tempo, lembrando que está em minutos. Ficar também, tomar um pouquinho de cuidado quando a informação, né, trouxer ali a unidade de medida diferente, tá joia? Beleza, qual é o nosso X da questão, professor? Quantas são as voltas? Já vamos marcar aqui então o X da questão. Parou um pouquinho e vamos classificar, tá? Chego no meu X da questão, indiferente se é simples ou composta, coloco a flecha para cima, indicando que a minha quantidade de voltas está aumentando, tá joia? Se o responsável por isso é o tempo, então, né, que o brinquedo está funcionando ali para nós, por que está tendo mais volta? Ah, professor, porque o tempo é maior, né? Ah, mas depende da velocidade. Não depende da velocidade, ó, não tem velocidade envolvida, né? É só o relacionamento entre essas duas grandezas ali para nós. Veja, as flechas ficaram ambas indicadas ali para cima, né? Ó, as duas indo para a mesma direção. Conclusão diretamente proporcional ali. Tá joia? Então, fechou essa primeira interpretação. Vamos tirar o resto dos nossos dados aqui, né? Vamos ler agora. Informação completa, coloca na segunda linha, 80 voltas, em um tempo de 20 minutos. Ele quer saber X voltas em 28 minutos ali para nós, então. Beleza? Fez a montagem, tira a proporção da incógnita, X está para 80, assim como se a flecha é igual, pega a fração na mesma proporção e iguala ali então, igual a 28 sobre 20 para nós. Tranquilo, querido? De novo, o objetivo é só que a gente faça ali o isolamento do X. Então vamos tirar esse 80 aqui de baixo, que está dividindo, e vamos passar para lá multiplicando. Vai ficar assim, ó, X igual a 80 vezes 28, que já estava ali, tudo isso sobre 20, tá? Simplifica, se você achar importante, antes, ó, o zero do 80 e o zero do 20 a gente pode cortar. Dá para fazer aqui, ó, 8 divididos por 2, que fecham para nós 4. E agora a gente tem 4 vezes 28. Para fazer de cabeça, multiplica o 4 por 20, que dá 80. Multiplica o 4 por 8, que dá 32. Junta 80 com 32. 80 mais 32, a gente tem 112. Então são 112 minutos. Tá joia? Lembrando que a questão podia transformar esses minutos para horas e minutos ali, então, também. Belezinha? Então, ó, tá aí. 2 exemplos de regra de 3 simples. Por mais simples que seja, nunca esqueça de fazer a classificação ali entre essas grandezas, então, para nós. Tranquilo, querido? Bem de boa até agora? Então tá bom. Vamos agora para exemplos de regra de 3 composta, então, beleza?
Vamos apagar aqui, bem rapidinho. O nosso terceiro exemplo com regra de 3 composta, ou seja, com mais grandeza agora. Mas você vai ver que o procedimento é igualzinho ali, não tem nada de tão absurdo, de difícil ali. Se você seguir esse passo a passo que a gente criou, você vai ver que é bem tranquilinho, beleza? Vamos pegar aqui então o nosso terceiro exemplo. Projetando o terceiro exemplo, foi lá, diz assim, ó, na fabricação de 20 camisetas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir 15 camisetas, 4 máquinas gastarão quantas horas? Né? Identificando as nossas grandezas, o que a gente tem que está sendo quantificado ali, professor? A gente tem a quantidade de camisetas, vamos colocar aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Quantidade de camisetas, ótimo. Que mais? Sobre a quantidade de máquinas que estão fazendo essa produção. Ótimo, vamos colocar aqui também, ó. Quantidade de máquinas e o tempo gasto, né? E as horas, então, ali para essa produção acontecer, o tempo, né? Se você quisesse colocar como grandeza mesmo, podia colocar ali o tempo, tá joia? Professor, depois que a gente tirou as grandezas, o que a gente faz mesmo? Vamos marcar incógnita, né? Vamos ver o que é o X da questão. Para produzir 15 camisetas, 4 máquinas gastam quantas horas? Coloca ali então, ó. Quantas horas? Beleza, querido? Aqui, ó, você vai ter que classificar agora, mas sempre entenda que essa será a sua grandeza referência. Essa vai ser a sua grandeza que será influenciada pelas outras, porque é ali que vai ter o nosso valor desconhecido, ó. Então eu vou marcar sempre na regra de 3 composta, ó, um quadradinho, já deixando espaço aqui, né, para uma próxima informação, mas eu vou marcar esse quadradinho aqui então, para lembrar que essa grandeza é a nossa grandeza principal aqui. E a análise sempre tem que ser feita o quê? 2 a 2. O pensamento tem que ser feito em pares, tá? Então vamos para a suposição. Vamos jogar a flecha para cima, indicando que alguma coisa está acontecendo e a nossa produção está levando mais horas, né? Eu tenho mais horas de trabalho agora então. Aí agora a gente pensa assim, ó. Se o responsável por isso, se o responsável pelo aumento das horas for a quantidade de máquinas que estão trabalhando, você vai falar assim, tá, por que será que eu estou tendo que trabalhar mais horas e a culpa é das máquinas? Você vai falar assim, pode ser que algumas máquinas estragaram, tá joia? E veja, ó, eu não preciso dos dados para fazer essa interpretação, tá? Então, essa que seria a ideia da interpretação que a gente precisa pegar, né? Se eu estou, então, trabalhando mais horas e a responsável é a quantidade de máquinas, né? É porque a gente tem uma redução na quantidade de máquinas, tá joia? Então veja, mas e a quantidade de camisetas? Esquece, ó, a interpretação é sempre 2 a 2, tá? Então olha para o seu X, projeta o aumento ali e vê como a outra grandeza influenciaria. Então nesse caso, professor, a influência é uma influência inversamente proporcional aqui para nós. Tranquilo? Bem suave. Agora, mano, esquece a quantidade de máquinas, volta para o nosso X da questão e relaciona com a outra grandeza, a quantidade de camisetas. Você pode pensar agora assim, tá, se eu estou tendo mais horas de produção e o responsável é a quantidade de camisetas, o que está acontecendo? Professor, estou tendo que produzir mais camisetas, né? Então, vamos colocar a flechinha aqui. Veja, em nenhum momento a gente pensou agora nessa interpretação na quantidade de máquinas. Não, sempre 2 a 2 essa influência, tá? Essa classificação. Então veja, ó, é isso que vai mudar simplesmente na regra de 3 composta. Você tem mais grandezas influenciando a principal, né, que é a que vai ter ali o seu X da questão. Faz essa interpretação 2 a 2. Uma você viu que é inversamente proporcional, a outra você viu que é diretamente proporcional. E agora, professor? Agora segue o baile, né? Ou seja, vamos tirar ali os dados para nós. O que os nossos dados diziam mesmo? Os nossos dados diziam, vou colocar a informação completa na segunda linha. 20 camisetas, 20
camisetas, 8 máquinas, trabalhando 4 horinhas ali então. A dúvida dele é, para produzir 15 camisetas, 4 máquinas levarão qual tempo? Então, para nós. Tirou os dados. E agora, professor, o que eu faço? Sempre. Não é às vezes, não é de vez em quando, não é na maioria das vezes. Não. Sempre você vai tirar a fração antes da igualdade, a tua referencial. Aqui tem o x. Por isso que é essa aqui que está marcada. Então, a gente vai colocar aqui, ó. X está para 4, beleza? Igual. E agora a gente vai colocar as proporções influenciadoras. Essa primeira proporção, ó, ela é inversa. Então eu vou pegar a fração 4/8, só que quando eu colocar aqui, ó, eu vou inverter, tá? Então como a flecha está invertida, pega a fração 4/8 e faz a inversão dela, ó, 8/4 para nós, tá? Multiplica pelo outro influenciador, ou seja, pela outra grandeza. Ah, professor, a outra grandeza é diretamente proporcional. Então você pega o 15/20 e mantém na mesma proporção. 15/20, tá? E aí, ó, bem de boinha, você montou a sua equaçãozinha ali para nós. Agora é só descobrir esse valorzinho do x, tá? Vamos cortar aqui primeiro para ficar mais fácil. Por exemplo, ó, esse 4 que está dividindo na esquerda com esse 4 que está dividindo na direita, a gente já pode fazer um corte, né? Dá para simplificar aqui também, ó, o 15 e o 20, ambos são divisíveis por quanto? Por 5, então ó, vou dividir o 15 por 5, vou chegar em 3, vou dividir o 20 por 5, vou chegar em 4, tá? Você vai falar assim, professor, tem mais um corte que dá para ser feito aqui, ó, o 8 e o 4, ó, 8 divididos por 4, vai fechar aqui pra gente 2, né? E nesse corta-corta que a gente fez aqui, ó, sobrou só 2 vezes 3, ou seja, o nosso x seria 6, né? 6 horas ali pra gente, então. Tranquilinho, querido? Então veja, ó, a ideia da regra de 3 vai ser sempre a mesma, seja simples ou composta. Claro que na composta você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas seguir esse passo a passo aqui vai te ajudar bastante, beleza? Então sempre isso, identifica as grandezas, marca a incógnita, faz a classificação com a tua referência de incógnita sempre 2 a 2, né? Deixa a razão aqui, ó, da incógnita sempre antes da igualdade e coloca as influências do outro lado. Até aqui, professor, eu não consigo fazer assim, posso multiplicar tudo e fazer uma divisão só? Claro, fique à vontade, né, para você achar o melhor caminho, então ali. Beleza? No final aí, então, desse conteúdo de grandezas proporcionais e regra de 3, tá joia? Tá disponível para você uma lista de exercícios para que você possa, então, ter um feedback e para que a gente possa aparar as arestas aí que a gente tem ainda em relação a esse conteúdo que é tão clássico para questões de conhecimento geral e uma prova no Enem, por exemplo, também. Beleza, querido? Cara, obrigado pela atenção e pelo carinho. Até a próxima. Um abraço no seu coração.